Queridos conterrâneos, sacerdotes, é muito raro a gente poder fazer assim, né? Uma saudação assim caprichada. Os conterrâneos que convivemos tão de perto tantos anos, a nossa vida é essa proximidade. Uma saudação fraterna a todos. A gente tem mesmo que dar as caras, pelo menos na festa do padroeiro, né? Porque senão, caminho que não passa, o mato cresce, não é isso? Mas nossa alegria, neste ano tão especial para a igreja no Brasil inteiro, o ano vocacional do Brasil. Esse tema é tão importante que é a terceira vez que foi estabelecido o ano vocacional. Nós estamos olhando para os símbolos do ano vocacional, aquele coração com o pé saindo lá de dentro dele, né? Porque o pé tomou coragem de seguir o caminho da missão, porque o coração estava ardendo. Quando a gente fala coração ardente, a gente fica pensando assim, como, de que jeito que esse coração está ardente? É só a gente pensar. É desagradável a gente lidar com a pessoa do coração frio, né? É muito ruim. Acontece uma coisa boa, a pessoa nem se toca, nem está nem aí. Acontece um problema, um sofrimento, a pessoa não se solidariza, não sente coração de pedra, coração frio. Por isso que o coração ardente é que faz com que a gente possa pôr os pés a caminho. Os discípulos de Emaús aparecem nessa mensagem de uma forma muito significativa para nós. Eles convidaram aquele peregrino para entrar para dentro de casa, porque é tarde, a noite já chegou. Não é por conta tanto de preocupação se aquele peregrino ia acertar o caminho à noite, não, que mais do que eles, o peregrino estava acostumado com as estradas a qualquer hora. Mas a mensagem que eu fiquei pensando outro dia é que acolher faz parte da nossa vida de fé. Quem não acolhe não é cristão de verdade. Então eles convidaram para ficar de coração mesmo, porque é preciso acolher as pessoas, sem ficar colocando na balança. Devo acolher? Não devo acolher? Não, devo sempre acolher. Dom Bosco dizia assim, é melhor errar por excesso de bondade, porque por excesso de rigor. Eles convidaram o peregrino, e o peregrino entrou para dentro de casa, a gente já conhece a história toda. Eles foram lanchar juntos, e aí o que acontece? O peregrino era Jesus. E aí Jesus desaparece da frente deles. E eles não falaram logo um para o outro. Não é que o nosso coração estava ardendo enquanto ele nos falava das Escrituras? As suas palavras aqueceram o nosso coração. Não é isso que acontece na nossa vida de comunidade? A gente vai para participar, às vezes alguma coisa está deixando a gente meio desanimado, desalentados, e ali a participação aquece o nosso coração. A palavra de Deus aquece o nosso coração. O Cristo presente aquece o nosso coração. E a gente acaba alcançando uma força que a gente nem pensava que vinha com tanto vigor assim. Por isso que às vezes o dia que a gente está mais desanimado, querendo encontrar justificativas para não participar do nosso compromisso na caminhada da fé da igreja, é o dia que a gente deve mais se empenhar para não se ausentar, porque é o dia que a gente mais está precisando, né? Eles que falaram com o peregrino, fica conosco, a noite já chegou. Eles foram para o quarto dormir, que nada. Pegaram a estrada de volta, 11 quilômetros, não é pouca coisa não sei se eu lembro as metragens ainda, mas está quase 2 léguas, não é assim? Falta 1 quilômetro só para 2 léguas.
Então, estou consultando aqui os conterrâneos, porque nós entendemos um pouquinho aí das estradas, né? 2 léguas não é pouca coisa, não. Mas eles pegaram a estrada de volta. Não tiveram medo. Quando os nossos corações ficam ardentes, aquecidos pela vivência da nossa fé, pela busca da graça de Deus em nossas vidas, a gente perde o medo da noite escura, daqueles problemas difíceis que a gente passa por eles algumas vezes, por situações. Essa escuridão da noite na Bíblia significa isso, né? Aquela espécie de sentir-se desamparado, diante de dificuldades indecifráveis. Eles não tiveram medo. E depois que chegaram lá, foi confirmado que os outros também tinham visto que Jesus era verdade. Eles tinham razão. E mal acabavam de falar, Jesus aparece no meio deles. A paz esteja convosco. A experiência da nossa fé deve nos conduzir a esta constatação de que nós seguimos a Cristo, conscientes de que nós somos necessitados da graça dEle, da força dEle, da orientação que Ele nos faz como bom pastor das nossas vidas. Então a gente participa, não é porque a gente merece. Todo mundo merece, se for olhar por esse lado. A gente participa, a gente assume as tarefas que são confiadas a gente, é porque a gente precisa. Porque vai ajudar a gente a ajudar as pessoas também. Porque o coração aquecido faz com que o bem seja anunciado. Alguém olha para você, para mim, e fala assim: olha, tão limitado, tão limitada, e está conseguindo se dedicar, por que eu também não vou me dedicar? Está seguindo a Cristo, igual João Teimoso, aquele boneco que existia antigamente, só os de uma certa idade para frente que lembram, né? O João Teimoso não parava deitado, de todo dia que se apertava, ele voltava e ficava em pé, né? Cheio de bolas nos braços, nas pernas, no tronco, né? Nós somos estes, insistentes no caminho do nosso Deus. Esse ano vocacional, então, veio mostrar para nós que a vocação é graça. E a palavra graça já traz o seu sentido, é de graça. É gratuitamente que Deus realmente nos concede a todos o dom da vocação, do chamado dele. Não é porque a gente é melhor ou bom ou tal, é porque Ele é bom e chama a gente. Missão, porque ninguém de nós é chamado para ficar curtindo o chamado que Deus fez, para dar um ano de bonzão, de boa zona, não. Nós somos chamados não para viver um luxo existencial, mas para cumprir as tarefas missionárias que Deus confia a nós. Cada vez que acontece na igreja um tema desses maiores, fica uma marca. Eu penso que a marca do ano vocacional do Brasil é a cultura vocacional. Porque vira e mexe a gente está falando, e vocês nas reuniões falam também com as pessoas, que vocação não é só coisa de religiosos, padre ou freira, não. Vocação é coisa de todos nós, porque todos nós somos vocacionados, mas falta ainda aquela cultura vocacional. A cultura é ligada à vida do povo, das pessoas. Quando um povo tem a sua cultura invadida, atropelada, é um desastre. É igual aquelas árvores, quando a gente passa na estrada, que o trator arrancou a árvore com a raiz e tudo, você vê que aquela árvore não vai brotar mais, né? Arrancou a árvore com a raiz e tudo. Retirar a cultura de um povo, separar o povo da sua cultura, é arrancar com a raiz e tudo. Então, vocação na nossa vida de comunidade de fé é um vínculo cultural. Não tem jeito de ser cristão católico
sem ter essa antena ligada de que a vocação faz parte da vida de todos nós, sob todos os aspectos. Vocação para a vida, vocação para seguir Jesus, vocação para o casamento, vocação para a vida religiosa, sacerdotal, a vocação dos solteiros também. Tem pessoas que não vão se consagrar nem no casamento, nem na vida sacerdotal religiosa, e se consagra como solteiros, solteiras, né, no trabalho que fazem, na sua profissão, etc. Tinha um padre que fala assim: somos todos religiosos e quem não se casou, solteirões felizes, né? Não é gente infeliz, não. A gente sabe por que a gente está, sem desprestigiar de modo algum o berço de todas as vocações, que começa pelo matrimônio do casal que constitui a família, né? Mas aí, essa cultura vocacional, ela tem que envolver a vida da gente toda. Em relação às coisas materiais, vocação. Se a pessoa pensa que os bens materiais vão dar felicidade, vão resolver os problemas, não dá certo. A vocação diante dos bens materiais, para a gente saber servir-se deles, e servir-se com boa vontade, capacidade, dinamismo, para que eles possam beneficiar não só a nós, mas a outras pessoas também. Cultura vocacional em relação a gente mesmo, para a gente não ficar falando uma coisa e pensando lá dentro da gente diferente. Cultura vocacional em relação a toda a comunidade, para saber que não tem ninguém que ficou esquecido desse Deus que chama a cada um e todo mundo. Cultura vocacional em relação a Deus, para a gente se colocar diante de Deus como aquele que nos chama do jeito que a gente é, com as qualidades e defeitos que a gente tem. Tem hora que a gente fica querendo selecionar o que a gente acha que é melhor da gente para Deus. São Jerônimo estava fazendo uma oração diante do sacrário e começou a oferecer as coisas que ele sabia fazer. Um grande estudioso da Bíblia, tudo isso que a gente já sabe dele, né? Traduziu a Bíblia toda para o latim, aquela coisa toda. E ele ia oferecendo para Deus. Deus falou assim: é pouco, Jerônimo. Tudo que ele falava: é pouco, Jerônimo. É pouco. Deus, eu já falei tudo. Eu quero os seus defeitos também, Jerônimo. Quero os seus defeitos. Deus nos quer totalmente. Não é que Ele quer que a gente seja pessoas que ficam colecionando defeitos e pecados, mas pessoas que têm humildade de saber que todos nós somos pecadores, necessitados do perdão, e que tudo pertence a Deus. Os pecados para Ele nos libertar deles, e os dons e qualidades para serem colocados a serviço. Vocação, graça e missão. Corações ardentes. Quando você olha para a imagem do coração de Jesus, tem lá um coração com uma chama de fogo, né? Na linguagem daquela época, assim, uma fornalha ardente de amor. O fogo, o coração ardente, lembra o amor, né? O coração do lado de fora da túnica, o coração que tanto amou e recebe incompreensões, mas não deixa de amar, né? Então, os corações ardentes. Permitir que Deus aqueça os nossos corações. Permitir que a comunidade aqueça os nossos corações. Não ficar caindo num comodismo, que a gente pensasse assim: eu já fiz muita coisa, agora eu posso cruzar os meus braços e ficar sossegado e tranquilo. Não. Corações ardentes. Enquanto estiver pulsando vida em nós, nossos corações devem ficar ardentes. E os nossos pés a caminho. Mesmo que os pés físicos começarem a ficar meio presos, nos pés da nossa inteligência, igual o maestro que rege a orquestra, né? Ele não sai tocando cada instrumento, mas sabe reger. Senão não dá nenhuma peça musical, né? Então o que a gente não consegue fazer com as nossas forças físicas que vão diminuindo, não deixa o coração esfriar, não. Os pés estão a caminho. O testemunho do entusiasmo,
da alegria não podem desaparecer da nossa vida. É preciso levar a sério a alegria de um coração ardente. Vamos dizer? É preciso levar a sério a alegria de um coração ardente.